Oi, minha gente, aqui é Jaque Sabino falando. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização dos elementos na tabela periódica. Então, se você precisa saber como encontrar um elemento na tabela periódica, fica aí até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre isso hoje, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo aqui também, tá? Então, vamos lá. Eu tô muito chique, então vou pedir para soltar a vinheta para a gente começar a nossa aula. Então, gente, vamos começar a falar sobre a tabela periódica, né? Então, primeira coisa, é uma organização básica, vamos dizer assim, da tabela periódica, que a gente precisa saber que a tabela periódica, ela é dividida em 7 períodos e 18 famílias. Os períodos são essas linhas aqui horizontais da tabela periódica, tá? Vou até colocar aqui para vocês verem o número do período. Então, aqui a gente tem o primeiro período, então os elementos que estão nessa primeira linha aqui estão no primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O sétimo ficou um pouquinho mais para baixo aqui, mas não tem problema não. Mas são 7 linhas horizontais e 18 colunas, né, verticais. Aí as linhas horizontais é o que a gente vai chamar de período. Os períodos, eles indicam o número de camadas que o elemento tem. Então, os elementos que estão no mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. E as famílias ou os grupos, né, ou seja, os elementos que se encontram aqui numa mesma linha vertical, né, eles vão apresentar propriedades semelhantes, tá? Então, só repetindo aqui, ó, os elementos que estão na mesma linha horizontal, eu posso até riscar aqui para vocês verem nesse outro sentido. Então, ó, os elementos que estiverem nessa mesma linha aqui, a gente diz que eles estão no mesmo período, né? E apresentam o mesmo número de camadas. E os elementos que estão na mesma coluna, eles vão apresentar as propriedades químicas semelhantes, tá? Em relação ao número de camadas, né? Isso é uma coisa que o fato deles terem o mesmo número de camadas não torna eles semelhantes ou parecidos. Essa é a única característica, vamos dizer assim, que eles têm em comum, tá? Mas é uma coisa importante também a gente saber. Só para relembrar, por que tem 7 períodos? Eu não sei se vocês lembram, mas naquele diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling que a gente usa, né, a gente tem até a 7ª camada. Então, dos elementos que a gente conhece, né, até então, o número máximo de camadas que um elemento pode ter é até 7. Por isso que na tabela periódica a gente tem até 7 períodos. Uma coisa importante também de lembrar na organização atual da tabela periódica é que os elementos eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, tá? Então, isso é uma coisa que vocês não devem esquecer, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um elemento com número atômico igual a 1, aqui 2, aqui 3, 4, 5 e assim sucessivamente até a gente chegar no elemento de número 118, ok? Isso é uma dica também muito importante, vocês não podem esquecer. Bom, a gente tem uma classificação também mais geral da tabela periódica, que é a divisão dos elementos em metais, ametais e gases nobres. Eu digo que é uma classificação mais geral porque dentro dos elementos metálicos, por exemplo, a gente tem muitas outras famílias e outras classificações. Então, essa classificação em metal, ametal e gases nobres é uma classificação mais ampla, tá? Então, como é que essa divisão tá aqui na tabela, né? A gente tem mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês. Eu vou pintar aqui. Eu coloquei aqui, ó, de laranja. Eu vou pintar de laranja o que for metal, de verdinho os ametais e de roxinho os gases nobres. Então, eu vou logo pintar aqui os gases nobres, ó. Essa coluna todinha aqui representa os gases nobres, tá? Os ametais eu vou pintar de verde. Vou representar aqui com a cor verde. Lembrando que essa classificação em cores e tudo é uma classificação que não tem uma cor padrão, não, entendeu? Cada tabela periódica vai ter uma cor diferente, tá? Aí aqui a gente tem, nessa região toda verde aqui, os ametais, tá? E nessa outra região que sobrou aqui, ó, a gente vai ter os metais, tá vendo? Que eu tô aqui pintando de laranja. Então, como a gente pode observar, né? Tô pintando muito bem, sinal, né? Vamos lá, praticamente Picasso. Aqui também embaixo a gente não pode esquecer, esses elementos também são metais.
tá? Então, o que eu estava dizendo é que o que a gente deve observar, minha gente, é que a maioria dos elementos da tabela periódica são metais, tá? Então, a gente tem uma maioria de elementos metálicos. E eu vou pintar um elemento aqui especial, tá? Que é o hidrogênio. Eita, ficou meu laranja, né? Vou pintar de outra cor. Deixa eu ver se eu acho aqui uma cor mais destacada para ele. Deixa eu ver, de azul. Então, eu vou pintar o hidrogênio aqui de azul, porque apesar dele também não ser um metal, né? Ele é um ametal. Mas o hidrogênio ele é bem especial, porque ele é o único elemento da tabela periódica que não tem família. Então, eu sei da pena do hidrogênio, infelizmente, mas fazer o quê, né? A vida é assim. Então, ele não tem família, então por isso a gente classifica ele, tipo, separadamente. Apesar dele estar localizado aqui, ó, tá vendo que a gente tem aqui, ó, tá na primeira coluna, né? Ele não faz parte dessa família, ele tá aqui só por uma questão organizacional mesmo, mas ele não tem família. Tanto é que tem algumas tabelas periódicas que colocam o hidrogênio meio que aqui no meio, assim, solto, tá? Bom, saindo dessa classificação geral aqui, que apesar de ser, né, uma classificação mais ampla, ela é também importante, a gente vai para uma outra classificação da tabela, que é uma classificação que a gente faz em elementos representativos e de transição, tá? Então, a tabela periódica, ela pode ser dividida em 4 blocos, tá? Como eu coloquei aqui nesse outro desenho, que está também muito lindo. Aqui a gente tem, ó, os elementos do bloco S, são essas duas primeiras colunas. Os elementos do bloco P, que são essas colunas aqui, que eu pintei de azul, essa parte aqui. Os elementos do bloco D e os elementos do bloco F, né? Como vocês podem observar, ó, S, P, D, F. Isso aqui lembra muito as letras que a gente usa no diagrama de Linus Pauling para fazer distribuição eletrônica. Já que tem alguma coisa a ver com a distribuição eletrônica isso? Tem, total a ver, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Bom, o que são os elementos do bloco S? Os elementos do bloco S, eu coloquei um exemplo de cada aqui, tá? Então, por exemplo, o sódio, ele é um elemento do bloco S. Por que a gente diz que o sódio é um elemento do bloco S? Porque quando a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, como vocês podem ver, eu fiz a distribuição dele aqui, o último subnível a ser distribuído do sódio é o 3S1, tá? Só para lembrar vocês que a distribuição eletrônica, a gente faz essa distribuição aqui e ela corresponde à ordem crescente de energia dos subníveis, tá? Então, o que significa dizer isso, já? Significa dizer que o primeiro subnível que você distribuiu é sempre o menos energético. E o último subnível que você distribuiu é sempre o mais energético. Então, nesse elemento químico sódio aqui, o subnível mais energético dele é o 3S1, tá? Então, a gente diz que ele é um elemento do bloco S. O bromo, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente viu que o último subnível dele a ser distribuído foi o subnível 4P, tá? Ele tem, ó, 4P5. Então, a gente diz que o subnível mais energético do bromo é o 4P. Então, aqui, ó, mais energético. Então, como ele tem um subnível mais energético, um subnível do tipo P, a gente diz que o bromo é um elemento do bloco P. Aí, seguindo aqui o raciocínio, eu tenho aqui a distribuição eletrônica do ferro e do lantânio. O ferro, a distribuição eletrônica dele terminou em 3D, então o subnível mais energético dele é um subnível 3D, logo o ferro é um elemento do bloco D. O lantânio, o último subnível dele e o mais energético é o 4F. Então, ele é um elemento do bloco F. Ficou estranho aqui. Do bloco F, tá? Então, o ferro é um elemento do bloco D. O bromo é um elemento do bloco P. E o sódio é um elemento do bloco S. Ok? Então, é o seguinte, gente. Os elementos do bloco S e P são os elementos que a gente vai chamar de representativos, tá? Então, os elementos representativos são aqueles que vão terminar em S e em P na distribuição eletrônica. E os elementos de transição são aqueles que vão terminar em D ou em F, tá?
Os elementos representativos a gente também pode chamar de elementos da família A. E os elementos de transição a gente também pode chamar de elementos da família B, ok? Isso é uma denominação mais antiga, né? Não é a denominação oficial, mas a gente usa muito ainda, então é bem importante. Uma coisa importante de falar também é que na tabela periódica, quando a gente vai enumerar as famílias, de acordo com a IUPAC, que é a instituição, vamos dizer assim, que faz a numeração oficial, a regra oficial de numeração da tabela periódica, a gente enumera sempre de 1 até 18 as famílias. Então, aqui, ó, de 1, ó, família 1, família 2, família 3, 4, até 18. Mas a gente também pode enumerar essas famílias separando elas em família A e família B. Então, como a gente sabe, aqui a gente tem, ó, deixa eu até colocar de outra cor para destacar. Então, aqui a gente tem, ó, esses dois blocos aqui, né, do bloco S. Esse lado aqui é do bloco P, não é isso? Então, aqui a gente tem, ó, em vez de ser grupo 1, eu vou chamar, essa primeira coluna eu vou chamar de família 1A, porque é a primeira família dos metais alcalinos e é a primeira família dos elementos representativos. Já a segunda família, eu vou chamar de família dos metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2, ou família 2A, que é a segunda família dos elementos representativos. Aí aqui, como vocês podem ver aqui no meio, eu vou pular essa parte aqui do meio, porque toda essa parte aqui eu vou ter os elementos de transição. Então, eu pulo isso aqui e venho direto para o grupo 13. Então, o grupo 13 equivale à terceira família A, né? Do grupo A, vamos dizer assim. Então, aqui, em vez de chamar de grupo 13, eu vou chamar de família 3A, o 14, 4A, 5A, 7A e 8A, e assim sucessivamente. E a família B, ela também tem uma forma alternativa, vamos dizer assim, de enumerar. Então, o grupo 3 seria 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B. Aí, os grupos 8, 9 e 10 são 8B e 11B, o grupo 11 é a família 1B e o grupo 12, 2B. Eu sei, é meio estranho, mas é assim. Aí, gente, agora eu vou para a parte mais importante desse vídeo. Então, antes de eu chegar nessa parte, eu queria dizer uma coisa a vocês. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, não esqueçam de curtir e de compartilhar também com seus amigos, né? E além disso, se você não está inscrito no canal, se inscreva, não esqueça disso, tá? Como eu falei aqui pra vocês, ó, cada família dos elementos representativos, elas recebem um nome. Então, a família 1A é a família dos metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A, a família do boro, 4A, a família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênio, 7A, halogênios e 8A, gases nobres. Isso é importante saber? É muito importante. E agora, a gente vai para a parte importantíssima desse vídeo, que é como que a gente faz a localização exata, como é que eu sei a localização exata de um elemento apenas pela distribuição eletrônica. Então, se liga aí, porque é bem fácil. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você vai fazer a distribuição eletrônica do elemento, a primeira coisa, né? A segunda coisa é que a gente vai determinar, depois que a gente fizer essa distribuição, a gente vai determinar o número de camadas que aquele elemento tem. E o número de camadas que ele tem equivale ao período em que ele está localizado. E por último, a gente vai olhar o número de elétrons na última camada. O número de elétrons na última camada vai informar para a gente a qual família esse elemento pertence. Lembrando que essa regrinha de localização é apenas para os elementos representativos, tá certo? Já aqui, como é que eu vou saber se esse elemento é representativo ou de transição? Lembra que a gente acabou de falar que pela distribuição eletrônica, se terminar em S ou em P, ele é representativo. Se terminar em D ou em F, ele é de transição. Então, apenas pela distribuição você já sabe se ele é representativo ou de transição. Se ele for representativo, como é que a gente faz agora para saber a localização exata? Eu coloquei dois exemplos aqui, do cálcio, né, e do gálio, tá? Então, o cálcio, ó, a distribuição eletrônica dele é essa aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A gente vai ver aqui quantas camadas, né, o cálcio tem. Então, lembrando que esse númerozinho aqui da frente indica a camada, tá? Esse númerozinho pequenininho aqui indica o número de elétrons, ok? E a letrinha, o subnível.
Então, aqui eu vou separar, ó, esse subnível aqui está na primeira camada, esse subnível e esse estão na segunda camada, esse e esse estão na terceira e esse está na quarta. Então, significa dizer que o cálcio tem 4 camadas. Como ele tem 4 camadas, ele vai estar localizado no quarto período, ok? E quantos elétrons ele tem na última camada, ou na camada de valência, né? Ele tem 2 elétrons. Então, como ele tem 2 elétrons na camada de valência, a gente vai dizer que ele está localizado na família 2A ou grupo 2. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo agora. O exemplo do galho. Então, a distribuição eletrônica do galho é essa aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Vamos ver agora o número de camadas do galho, né? Então, ele tem aqui uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Lembrando que esse aqui também está na terceira. E 4 camadas. Eu vou até destacar aqui de uma outra cor a camada de valência. Ó, a camada de valência dele é 4s2, 4p1. Tá? Ó, 4 e 4. Terminou em P, ele é um elemento representativo, né? Do bloco P. Bom, como ele tem 4 camadas, significa dizer que ele está localizado no quarto período, assim como o cálcio, os dois estão no quarto período, mas o galho, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, gente, muito cuidado com esse detalhe, porque ele terminou em 4p1, mas a camada tem 1 elétron aqui no subnível 4p e 2 elétrons no subnível 4s. Então, você tem que somar esses elétrons. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Muito cuidado com esse detalhe. Então, como ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai estar localizado na família 3A ou no grupo 13, ok? Então, desse mesmo jeito, você vai fazer qualquer outro elemento representativo. O número de camadas equivale ao período e o número de elétrons na camada de valência equivale à família, tá certo? Então, assim, a gente aprendeu, no caso, a fazer a distribuição, a partir da distribuição eletrônica, a localização dos elementos representativos, tá? A gente vai fazer outros vídeos sobre a tabela periódica, então fique ligado aí, porque depois vai ter mais detalhes ainda sobre propriedades, sobre localização dos elementos de transição também, terminação geral dos elementos representativos. Então, se você também quer saber sobre esses outros assuntos, fica ligado aí, porque a gente vai postar mais vídeos sobre a tabela ainda, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. É muito importante também o comentário de vocês para que a gente possa fazer sempre vídeos melhores. A gente vai estar construindo isso com vocês, tá bom? É isso e um beijo.